João 17 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. E eu digo amém a cada uma dessas palavras. Eu quero isso. Senhor, nós louvamos o teu nome pela verdadeira, fiel palavra de Deus. Que ela caia sobre os nossos corações hoje e dê fruto, Senhor. Alimenta-nos, edifica-nos, corrige-nos, ó Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós estivemos ao longo das últimas semanas ouvindo a respeito da oração do Pai Nosso, a oração chamada modelo, a oração na qual o Senhor Jesus ensina seus discípulos a orar. E aqui também, e nós, juntamente com eles, iremos aprender, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui nós somos convidados a ouvir Jesus orando ao seu Pai. Não que Jesus já não tivesse orado antes. Aliás, foi exatamente o fato de Jesus orar muitas vezes, em muitas ocasiões, e de uma maneira muito diferente do costume
da sua época, que levou seus discípulos a pedirem: Senhor, mestre, ensina-nos a orar, porque parece que a gente não aprendeu nada nesse tempo todo. E daí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas aqui nós temos a maior das orações de Jesus registrada nos evangelhos. Além disso, o momento dessa oração é um momento único, singular. E por fim, os discípulos não são apenas aprendizes e ouvintes da oração de Jesus, eles são parte dessa oração. Então essa oração tem tudo a ver comigo e com você, com os discípulos de Cristo. Onde nós nos encontramos nesse momento da vida de Jesus, onde se encontra esta oração? É importante nós entendermos esse contexto, o contexto no qual Jesus proferiu estas palavras. Vejam, até o capítulo 12 de João está relatando uma série de sinais, uma série de prodígios, de milagres mesmo, que atestam que Jesus Cristo é o Filho de Deus com poder. E ele faz isso com um propósito que é declarado no seu Evangelho. No capítulo 20, versos 30 e 31, Jesus diz: olha, muitos outros sinais Jesus fez, mas estes foram escritos para que vocês creiam. E crendo, vocês tenham vida eterna, vida em seu nome, vida eterna. Então esse é o objetivo de João. João está contando a história, ele escolhe 7 milagres, mostra o que Jesus fez, Jesus explica quem ele é e a sua missão por meio desses milagres e maravilhas. Só que a partir do capítulo 13 nós temos uma virada no Evangelho de João. Jesus até então estava nas multidões, no seu ministério público, e agora ele se recolhe com seus discípulos. Capítulo 13 começa com a conhecida cerimônia do lava-pés. E depois Jesus, a partir do capítulo 14, começa a instruir, a falar com seus discípulos um longo discurso de despedida, em preparação para o que iria acontecer, e está relatado a partir do capítulo 18, ou seja, sua morte e sua ressurreição. Então, nesse discurso, o que Jesus está fazendo com seus discípulos? Ele está consolando e encorajando os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou lhes preparar um lugar. Eu vou enviar o Espírito Santo, de modo que vocês não fiquem órfãos. E este Espírito vai me glorificar. O Espírito Santo vai conduzi-los a toda a verdade. O Espírito Santo vai instruí-los sobre o que falar. Perdão, me acostumando com isso aqui. No momento da dificuldade. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo será o outro eu, o Paráclito, o conselheiro que irá auxiliá-los. E depois desse longo discurso, o que Jesus faz? Ele faz aquilo que todo bom crente deve fazer, não só falar. Ele ora, ele submete a Deus tudo aquilo que ele havia dito para os seus discípulos. E tanto que o capítulo 17 começa como? Depois de dizer isso, depois desse discurso de despedida, Jesus ora. Estas, portanto, são as últimas palavras do Senhor àquele grupo dos 11, antes da sua paixão, sua morte, da sua ressurreição. Então são palavras para as quais nós devemos dar toda a atenção. São as últimas palavras diante dos seus discípulos do Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações gerais sobre essa oração que são importantes para nós entendermos. Ela tem um formato muito peculiar, um formato de uma oração de despedida, assim como o discurso de Jesus é um discurso de despedida. E de onde nós tiramos isso? Do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulos 32 e 33, Moisés, que já aguarda a sua morte, está diante do povo, ele faz também ele entoa um cântico em forma de louvor, de oração, a linguagem de oração, que é exatamente uma oração de despedida. E lá Moisés faz duas coisas. Ele louva a Deus, exalta a Deus pelo que havia feito até então, e depois ele intercede pelo povo. Ele coloca aquele povo nas mãos do Senhor, o povo da aliança, tendo em vista que ele partiria. E aqui o que nós vemos?
né, nós vemos aquele que é maior que Moisés, o profeta maior que Moisés, glorificando o Pai e intercedendo pelo povo da nova aliança, pelos seus discípulos, mas também por toda a igreja. E mais uma coisa importante, em ambos os momentos, tanto lá com Moisés quanto aqui com Jesus, nós estamos às vésperas de uma grande virada nessa história da redenção. Com Moisés, foi a sua despedida e a entrada na terra prometida. Aqui com Jesus, a sua crucificação, a sua reentrada, vamos dizer assim, na esfera celestial, no céu, e com ele, aqueles que creem também, reinando com o Senhor. Segunda coisa importante, palavra geral sobre essa oração, ela é chamada de oração sacerdotal. Você já ouviu essa referência sobre João 17? Esta é a oração sacerdotal de Jesus. Bom, nós vamos ver ao longo da exposição por que os estudiosos, os comentaristas, chamam esta oração de oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então, vamos deixar isso para daqui a pouquinho. E por fim, a última coisa, por serem as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da cruz, esta oração também contém um resumo de todo o seu ministério. Jesus, de alguma forma, está relembrando diante do Pai e para os seus discípulos da obra que ele realizou neles e por meio deles neste mundo. Então, é um resumo, um sumário da obra de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo. Nós podemos dividir esta oração em 3 partes, conforme, inclusive, a sua Bíblia deve tê-la dividido com aquelas palavras em negrito, não é verdade? Nos versos 1 a 5, Jesus está orando por si mesmo, sim, mas eu quero mudar um pouquinho esse enfoque e dizer que Jesus está orando tendo em vista a glória do seu Pai e reafirmando ali diante do Pai o relacionamento único entre o Pai e o Filho. A palavra-chave dessa porção, dos versos 1 a 5, é glória. É essa palavra repetida vez após vez, glória, glorifica, glorificado, glorifiquei, né? Todas as derivadas de glória. A partir do versículo 6, eu peço que você sempre fique com a Bíblia aberta, se possível, marque isso com um lápis, com uma canetinha, para a gente entender bem o texto, tá? Do versículo 6 ao versículo 19, o alvo da oração de Jesus são os seus discípulos, mas com um enfoque muito particular aqui. Os seus discípulos em seu relacionamento com o mundo. E a palavra mundo é a que mais aparece nessa porção, 11 vezes. 11 vezes Jesus usa a palavra mundo, pelo menos em 2 sentidos, nós vamos vê-los. Mas Jesus está orando pelos seus discípulos, por uma razão que nós vamos expor mais detalhadamente daqui a pouco. Os discípulos estarão sem Jesus agora e estarão ainda no mundo. Quais são as implicações disso? Qual a importância disso? Qual é o desafio que se apresenta diante daqueles homens? A partir do verso 20, Jesus se volta então para um tempo além, no futuro, e ele roga pelo povo da nova aliança, pela sua igreja, pelos crentes, por aqueles que crerão na mensagem apostólica. E a palavra-chave aqui é unidade, e todas as suas variantes, sejam um como eu e o Pai. Então, unidade é a palavra-chave. Então, na primeira parte, glória. Na segunda parte, o mundo. Na terceira parte, unidade. E nós vamos seguir, então, com cada uma dessas partes nessa oração. Primeira parte, então, versos 1 a 5. Olhe para a sua Bíblia. Jesus olha aos céus e ora: Pai, chegou a hora. Pastor, que hora é essa? Que hora é essa no relógio de Deus? Calma, a hora pode ser, obviamente, uma hora, um momento, específico. Mas o que Jesus está falando aqui ao seu Pai? Nós vemos, muito interessante, João usa certas palavras, que a gente pode acompanhar bem e grifar, quanto ele repete certas palavras, e ora é uma dessas palavras. E até o capítulo 12, até o momento em que Jesus está fazendo os seus sinais e prodígios, ele está dizendo toda hora que a hora não chegou. A hora não chegou, a hora não chegou. De repente,
Lá no capítulo 12 ainda, quando aqueles gregos, aqueles gentios, procuram Jesus, Jesus diz: chegou a hora, chegou a hora, agora é a hora. Ou seja, é a hora dele cumprir o plano soberano de Deus. Essa mensagem do Evangelho que agora está alcançando não apenas judeus, mas gentios, daí a hora chegada. E aqui Jesus confirma isso: Pai, chegou a hora. E esta hora está intimamente relacionada à sua glorificação. E qual é o sentido de glorificação para João? E é o que Jesus pede aqui: é exatamente a sua morte e a sua ressurreição. Pai, chegou esta hora, a hora reservada para mim, a hora que o Senhor determinou. E é por isso que Jesus faz esse pedido. O pedido está relacionado com o momento, a glorificação está relacionada com a hora. Então, Pai, se chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E aqui nós já temos uma lição preciosa. Por quê? Porque exatamente porque a hora chegou, é que Jesus pede para aquilo que Deus havia determinado na eternidade se cumpra na história. Veja, irmãos, a soberania de Deus não é empecilho para a oração, é encorajamento para a oração. Deus é soberano, já vai fazer tudo mesmo, porque Ele já planejou tudo, não vou nem orar. Não é o que Jesus está nos dizendo aqui. É exatamente o contrário. Pai, se chegou a hora, e se essa hora estava determinada para mim desde antes da fundação do mundo, eu oro para que o Senhor cumpra esse propósito na minha vida e glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então é assim que a igreja ora: Senhor, cumpra os teus propósitos soberanos. Senhor, venha ao teu reino. A gente sabe que o reino veio, a gente sabe que o reino já veio, a gente sabe que o reino virá, mas Senhor, venha ao teu reino. A gente sabe que Deus já tem o fim determinado desde o início, mas Senhor, cumpra os teus propósitos hoje na minha vida, na vida da igreja. Jesus ora assim. A soberania de Deus levou Jesus à oração. E por que Jesus pode pedir isso? Exatamente, ele faz isso, ele fundamenta a sua oração com base nesse plano eterno de Deus entre Pai, Filho e Espírito. Essa conspiração divina para nos salvar, essa conspiração divina para tirar do mundo pecadores. Como é que ele faz isso? A partir do verso 2. Aqui a melhor tradução não é pois, mas é assim como. Jesus está estabelecendo aqui uma comparação. Veja, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique, assim como me deste autoridade para que eu conceda a vida eterna. E quando é que essa autoridade foi conferida, entregue a Jesus Cristo? Senão na eternidade, senão lá antes da fundação do mundo, quando Deus nos escolheu em amor em Cristo para sermos santos e já destinou o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, Pai, se Tu me deste autoridade para cumprir esta hora, para cumprir este plano soberano, para dar vida eterna a todo aquele que crê, todo aquele que o Senhor escolheu e que o Senhor me deu, faze isso agora, glorifica o Teu Filho. Ou seja, termina a obra que Tu começaste lá na eternidade, que Tu propuseste desde a eternidade. É esse o entendimento que Jesus nos dá nos versos 2 e 3. Então, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E para não ter dúvida, Jesus nos fala o que é esta vida eterna: que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos e irmãs, convidados, visitantes, o verso 3 nos diz uma coisa importante: só é possível conhecer a Deus e ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Não é possível conhecer ao Deus verdadeiro, e veja que Jesus usa esta palavra aqui, o único Deus verdadeiro, o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, o Deus que se revelou a nós na história, Criador, o Deus que enviou Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. Qualquer outra coisa é um ídolo. Para conhecer este Deus verdadeiro, só existe um único caminho: Jesus Cristo a quem enviaste. Ponto. É isso que Jesus quer nos deixar claro aqui.
Mas a pergunta que nós temos a fazer é: que glória é essa? O que significa exatamente esta glória que Jesus pede, e pede com base naquilo que Deus prometeu desde antes da eternidade, na eternidade passada, né, por assim dizer. Jesus vai explicar nos versos 4 e 5, e vai fazê-lo por meio de um contraste aqui. Ele vai dizer: olha, Senhor, Pai, eu te glorifiquei na terra, por meio das obras que eu fiz, por meio do ensino que eu ministrei, por meio da salvação de muitos, da concessão de vida eterna àqueles que creram. Mas eu fiz isso no meu estado humilhado, eu fiz isso na minha carne, eu fiz isso enquanto homem e Deus. Pai, o que eu te peço é que o Senhor me glorifique com aquela mesma glória que eu tinha contigo lá na eternidade. É isso que ele fala no verso 5. Jesus glorificou ao Pai na terra, mas ainda era o seu estado de humilhação. A glória de Deus foi vista entre nós. João fala isso no prólogo do seu evangelho. Mas o que Jesus pede é para que o Pai reverta os efeitos, né, vamos dizer assim, o reverter aquele autoesvaziamento de Jesus Cristo. Quando ele veio ao nosso mundo, quando ele pisou no chão que nós pisamos, ele deixou o seu estado glorificado na eternidade junto ao Pai, e se fez um de nós. Ele diz: Pai, que isso volte, que eu volte para ti. E nós vamos ver isso, né, sendo cumprido na ascensão do Senhor Jesus Cristo, restabelecido ao seu lugar de honra, e como diz o Salmo 110, agora com todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. O rei venceu, o humilhado, o crucificado venceu, e Deus cumpriu e atendeu esta oração. Algumas perguntas para nós refletirmos até aqui nesse ponto. Meus irmãos, Jesus em tudo, e até na sua última oração, ele buscou uma única coisa: a glória do seu Pai. João vai falar o tempo todo: olha, o meu ensino não vem de mim, meu Pai me deu, as minhas obras glorificam o meu Pai, eu não dou testemunho de mim mesmo, é o Pai que testifica. A glória do Pai estava diante de Jesus, a cada passo, a cada palavra, a cada milagre, e aqui nas suas últimas palavras aos seus discípulos. Irmãos, não é diferente conosco. Quem lembra da primeira pergunta do famoso breve catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Para que você foi feito? Qual é o seu propósito? Por que Deus te trouxe à existência? Por que você está aqui? E a resposta é muito simples. Lembram disso? Para glorificar a Deus e gozá-lo e ter alegria nele para todo sempre. Este é o seu propósito. E nossa vida só vai ganhar sentido e propósito quando você compreender isso. Quando você compreender, por uma ação do Espírito Santo, que você foi criado para a glória de Deus, que a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Mas, pastor, como buscamos essa glória? Como honramos ao Pai Celestial, então, como povo de Deus, criado para a sua glória? Bom, Jesus disse nesse mesmo evangelho que aqueles que crescem fariam obras maiores do que ele fez. Calma, ninguém vai ser crucificado na cruz para salvar mais gente, não é isso. E tampouco, talvez, alguns milagres não se repitam. Não é tanto isso que Jesus está falando ali, mas sim da expansão do reino por meio da igreja, do alcance de vidas, né, de vida eterna concedida por meio de Jesus a tantos outros. Certamente alguns milagres estão envolvidos nisso, né, alguns prodígios da parte da igreja. Mas Jesus chega a dizer isso, né, que em nome dele nós faremos obras ainda maiores. Pastor, mas isso é muito para glorificar a Deus, né? Puxa, quem sou eu? Calma, fique tranquilo, vamos temperar isso então com o que Paulo disse, que Paulo chega a dizer que até mesmo quando você come e bebe, você traz glória a Deus. Então, meus irmãos, qualquer coisa entre comer e beber e fazer obras maiores que a de Jesus, faça para a glória do seu Pai Celestial, faça para a glória de Deus. Você sabia que Cristo te concedeu vida eterna para isso? Para glorificar ao Pai? E você que ainda não é cristão, você ainda não se rendeu a Cristo, você ouviu atentamente o verso 3? Esta é a vida eterna. Se você quiser conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da vida eterna, isso só pode ser feito por meio do conhecimento do seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele enviou.
Jesus é o único caminho para a casa do Pai, para o coração do Pai. Mas Jesus continua a sua oração. Ele não para em si. Ele se volta agora para os seus discípulos. Ele passa a interceder primeiramente por aquele grupo dos 11. Judas já é carta fora do baralho. Mas eu creio que o que ele disse aqui para os discípulos vale para nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele faz essa oração dos versos 6 a 19 em 3 movimentos. Do verso 6 até a primeira parte do verso 11, nós temos os motivos dessa oração. Por que Jesus faz questão de orar pelos seus discípulos? Ele explica para nós. Segundo momento, a partir da metade do verso 11 até o verso 16, Jesus está orando pela proteção dos seus discípulos. E dos versos 17 a 19, Jesus ora pela santidade dos seus discípulos. Então vamos ver os motivos. Por que Jesus inclui, e a maior parte dessa oração é exatamente por aquele grupo, e creio que isto se refere também a nós, né? Veja, como é que nós podemos resumir isso? O Pai deu aquelas vidas a Jesus. Jesus transmitiu tudo aquilo que o Pai ordenou, revelando o seu nome, o seu caráter, a glória do seu Pai àqueles discípulos. Eles creram. E agora, crendo, eles entendiam que tudo que Jesus tinha vinha do Pai e reconheciam que Jesus Cristo fora enviado pelo Pai. Quando eles creram, esses discípulos foram separados do mundo, e mundo aqui, entenda, é o sistema de valores em rebelião permanente contra Deus. É nesse sentido que João usa a palavra mundo aqui. Os discípulos foram separados deste mundo, mas ainda estão no mundo. Aqui, mundo é a realidade física e temporal. Então, eles não pertencem mais a esse sistema de valores rebelde, ímpio, apóstata, mas ainda estão aonde? Nessa casa enorme, né? Onde atua o quê? O espírito da desobediência e da rebeldia. E isso geraria conflito. Então vamos ler o texto, ver se não é isso que Jesus está dizendo aqui. Verso 6: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Aqui tem crido e obedecido a mensagem do Evangelho, não de maneira perfeita em cada um dos seus aspectos, mas a mensagem geral do Evangelho, que reconhece Jesus como o Salvador. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, e mundo aqui é o sistema de valores em rebeldia, apóstata contra Deus. E por que Jesus, vamos dar uma pausa aqui, por que Jesus faz questão de dizer que não ora pelo mundo? Por mais que a gente possa dizer que o amor de Deus é estendido ao mundo, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, aqui o que Jesus está querendo mostrar é essa distinção entre os discípulos que pertencem a Deus, que não se encontram mais regidos por esse governo apóstata, rebelde, ímpio, e agora pertencem ao Pai. O contraste entre eles e esse sistema de valores. Nessa condição, os discípulos desfrutam de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, de amor, obediência, dependência, alegria, paz, que une os discípulos entre si e os une a Deus. É isso que Jesus está colocando aqui. E um comentarista chamado D.A. Carson, né, apreciando essa colocação de Jesus, ele diz o seguinte, preste atenção, não vai dizer que a gente é malvadão aqui não, porque entenda o que ele vai falar. Orar pelo mundo, ou seja, por essa ordem moral criada em ativa rebelião contra Deus, seria o mesmo que blasfemar. Não há esperança para o mundo, vírgula, mas somente há esperança para alguns que nesse momento constituem o mundo, mas que um dia cessarão de ser mundo.
Não veja, Jesus está dizendo que ele não ora pelo mundo, mas óbvio que nós temos que orar por quem? Pelas pessoas que ainda estão em rebeldia contra Deus e ainda estão perdidas em seus pecados. Isso é diferente. Jesus está falando para a gente orar pelo sistema de valores desse mundo. Não, isso é blasfêmia. Mundo, enquanto sistema de valores rebelde, não tem esperança, vai perecer, vai ser julgado ao final da história. Mas existem pessoas, alguns, nós estamos falando de gente, que ainda se encontram neste mundo. Por esses, nós podemos e devemos orar. Então é essa nota de rodapé que nós devemos colocar aqui nesse momento. Então, tendo em vista isso, tendo em vista que os discípulos agora são de Deus, não mais do mundo, e isso geraria conflito, Jesus ora por duas coisas. Quais são? Proteção e a santificação dos seus discípulos. Proteção a partir da segunda metade do verso 11. Pai Santo, protege-os em teu nome. É assim que Jesus começa a sua oração por proteção. O mundo e os discípulos estão em lados opostos. O mundo odeia os discípulos que estão nesse mundo, mas não são dele. Do que eles necessitavam? Proteção. Senhor, protege-os, guarda-os. Mas de que natureza é essa proteção? Com que finalidade Deus promete nos proteger? Será que seremos protegidos de toda sorte de tempestades, males e reveses? Não creio que seja isso que Jesus esteja dizendo aqui. Não creio. O que Jesus está dizendo é: Pai, protege-os em teu nome. O significado dessa expressão é o seguinte: Jesus está pedindo a Deus que nós sejamos protegidos na fidelidade à revelação que Ele deu sobre seu Pai. Em resumo, que nós sejamos protegidos na verdade. E conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, pela verdade. É isso que Jesus está dizendo. Que eles perseverem na verdade. Que eles perseverem como povo que foi tirado deste mundo, mas ainda está no mundo. Não de lutas, não de acidentes, não de reveses, não da morte. Não da morte. Muitos estão sendo entregues ao martírio exatamente por causa disso. Então não é esse o tipo de proteção que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo por algo, se você parar para pensar, até mais profundo. Para que nós sejamos protegidos desse sistema de valores rebeldes, que o nosso coração guarde a fé. Guarde a fé até o fim. E sem isso, meus irmãos, não há como se cumprir a finalidade do que Jesus está colocando aqui. Veja o restante do verso. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Com que finalidade? Para que sejam um. Não há como a igreja estar unida numa só fé, num só propósito, num só nome, num só batismo, a menos que Deus nos proteja em seu nome, a menos que Deus guarde o nosso coração na sua verdade e na sua palavra. O que Jesus está pedindo, diz o verso 12, Ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Verso 12 diz: enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei. Eu os guardei deste mundo. E aqui ele abre o parênteses para falar de Judas, né? Como Judas se perdeu, mas não por uma falha da mensagem, não por uma falha da promessa, muito pelo contrário, porque, diz o texto, que ele se perdeu porque já estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Deus foi fiel à sua palavra, até mesmo aqui. Meus irmãos, o que você espera ao saber que você não é deste mundo, mas que você está no mundo? Uma única coisa: conflito. Conflito, não é verdade? A história da igreja é uma história de conflito, de batalha, de guerra. E como nós podemos entrar nessa?
Como nós podemos ir adiante? Como nós podemos continuar perseverando se Jesus não nos guardar? Mas veja que Jesus é tão bom, tão misericordioso conosco. Ele sabe da nossa fragilidade. Porque embora Ele prometa, né, essa oração obviamente tem um tom de promessa a ser cumprida, né? A fidelidade de Deus está aqui. Jesus não vai orar por aquilo que Deus não vai fazer, que o Pai não vai fazer. É óbvio, o Pai vai nos guardar. Mas Jesus é tão bom comigo e com você, que Ele faz uma outra promessa. A história de conflito, a história de luta, pois bem, eu vou te dar uma coisa que ninguém neste mundo pode experimentar. Eu vou conceder a vocês algo no meio dessa luta que ninguém neste mundo pode experimentar, que Ele chama aqui no verso 13 da plenitude da minha alegria. Olha só. Isso aqui não é novidade. Volte 2 folhinhas na sua Bíblia para o capítulo 15, verso 11. Se você depois ler em casa os capítulos 14, 15, 16 e 17, você vai perceber que na oração, Jesus está fazendo menção a toda hora aquilo que Ele falou no seu discurso. Ele instrui os discípulos e depois, Senhor, faz isso. Pai, cumpre isso. E Ele já falou sobre essa alegria, Ele já fez a promessa, ou seja, Ele vai cumprir. Capítulo 15, verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas não é qualquer alegria. Aliás, se fosse qualquer alegria, qualquer um poderia ter. O que Cristo promete é a alegria dele. É a plenitude da alegria dele. E que alegria é essa, pastor? Diga para nós. Veja, Jesus está orando pela preservação dos discípulos no amor do Pai, em obediência ao Pai, em obediência à palavra. Isso por si só, ou seja, essa intimidade, esse conhecimento de Deus já traria aos discípulos uma tremenda alegria, porque foi essa alegria que Cristo desfrutou. Cristo foi o homem mais feliz da face da terra. Por quê? Porque ele desfrutava de intimidade com seu Pai. E o que diz Hebreus capítulo 12? Que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou até mesmo a humilhação e a dor da cruz. Que alegria é essa que faz uma pessoa suportar o pior dos sofrimentos? É a alegria que Cristo quer compartilhar com seus discípulos, em meio ao mundo rebelde, caído, apóstata e a um conflito que todos nós somos parte dele. Cristo quer nos dar a plenitude da sua alegria. E, meus irmãos, só assim nós podemos enfrentar os desafios sobre os quais Jesus nos fala nos versos 14 a 16. Acompanhem comigo, versos 14 a 16. Dei-lhes a tua palavra, oba, que bom. E o mundo? O mundo nos odiou. Ai, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, que seria o pedido natural, né? Então, Senhor, livra logo a gente disso aqui, né? Não. Não rogo, mas eu rogo para que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. O que Jesus está dizendo aqui? Quais são os desafios? Já falamos sobre eles. O mundo odeia os discípulos. O mundo é o lugar onde o maligno atua. Os discípulos não são do mundo. Junte as peças. Conflito. Volte mais uma vez lá para o capítulo 15, verso 18. Jesus já não tinha dito isso antes, não é surpresa nenhuma. Os discípulos não arregalaram os olhos nessa hora da oração. Não, eles já sabiam o que ia acontecer. O que diz capítulo 15, verso 18? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia. O que Jesus faz na oração? É a mesma coisa, ele repete essa ideia. Então, gente, não espere aplauso desse mundo, não espere reconhecimento desse mundo, espere conflito, guerra,
batalha. Mas em meio a isso tudo, saiba, Jesus rogou ao Pai para proteger você na verdade. E é em meio a essa luta que Ele vai conceder ao seu povo a plenitude da sua alegria. Mas Jesus ora mais por nós, graças a Deus. Versos 17 a 19, Jesus ora por santificação. Ele vai nos guardar na palavra, e Ele vai nos guardar pela palavra. A palavra é um instrumento da santificação. O alvo da santificação é a missão, e o fundamento da santificação é a consagração do nosso próprio Senhor e Salvador. Então, o instrumento, palavra, o alvo, missão, o fundamento, a própria santificação de Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o instrumento? Palavra de Deus. Não há como um cristão viver neste mundo sem que a palavra de Deus faça parte da sua agenda diária, sem que ele se alimente desta palavra todos os dias. Ah, pastor, minha vida é miserável, olha, o mundo está me comendo vivo, o que eu faço? Minha vida, você está lendo a palavra de Deus? Estou cansado, sabe como é que é? Né? Você está orando? De vez em quando, né? Então vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E dê aos seus pastores o direito de fazer essas perguntas, tá? É para o seu bem. Você não vai gostar, mas é para o seu bem. Pastor, ora por mim. Qual é o instrumento da santificação? A verdade, a palavra. Agora, qual é o alvo da santificação? E aqui vem aquilo que a gente talvez não quisesse ouvir ou não esperasse ouvir, né? Santifica-os, separa-os deste mundo pela palavra de Deus. Mas voltem ao mundo com a palavra de Deus. Voltem novamente àqueles que estão perdidos e de onde vocês saíram. Aí é pedir demais, né? Mas essa é a missão. Essa é a missão. O que Jesus diz? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Avance 2 páginas da Bíblia para o capítulo 20 de João, verso 21. Opa! Alô? Paz. Mim veio em paz. Eu acho que Jesus sabia que os discípulos devem ter nessa hora assim, né, regalado um olho assim, né? Estão todos lá orando. Santifica-os na verdade. Amém, Jesus. Assim como me enviaste, eu os envio. Pedro deve ter cutucado João, né? É isso mesmo que ele está pedindo? Acho que é. Bartolomeu, o que você entendeu? Acho que a gente tem que voltar. Acho que Jesus, para confirmar isso, né, depois de ressurreto, o que ele disse no capítulo 20, verso 21? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, amém, Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aonde? Para onde? Para o mundo. Essa é a comissão joanina. Então sim, Cristo nos separa do mundo pela sua palavra, mas nos envia de volta ao mundo com a sua palavra. Para quê? Gente, Deus tem outra gente no mundo. Ou você acha que é só a gente que está aqui? Por quem que Ele ora? Nós vamos ver isso no verso 20. Por aqueles que crerão na mensagem. Tem gente no mundo aguardando isso. Você foi chamado à santidade, separado para essa missão. E qual é o fundamento? O fundamento é a própria consagração de Cristo para o Pai. E é aqui, nesse ponto, que a oração sacerdotal vem à tona. Aqui Jesus descortina para nós o significado do que é a oração sacerdotal, porque ele faz duas coisas com essa expressão um tanto nebulosa, né? Em favor deles eu me santifico. Bom, como pode alguém santo se santificar mais ainda? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: em favor deles eu me consagro, eu me separo, como sacerdote, fiel intercessor, mas como sacrifício também, porque o que viria a partir do capítulo 18? A sua morte,
a sua crucificação. Então o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu me consagro em favor dos meus discípulos, como sacerdote, como fiel intercessor em favor deles, mas também como o sacrifício verdadeiro, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e venceu o mundo. Qual a confiança que você tem para ir ao mundo com a palavra que te tirou do mundo? Você pode ter certeza que o nosso Salvador venceu o mundo. E Ele fez isso em favor dos seus. Irmãos e irmãs, discípulos de Jesus, vocês estão prontos para enfrentar um mundo hostil à sua fé? Nenhum de nós pode responder com um sim muito empolgado, né? Mas Jesus prometeu nos proteger. Você confia que Ele é poderoso para nos guardar em seu nome, enquanto nós vamos a este mundo e sofreremos rejeição e o mundo odiará a verdade? Você está pronto? Mas você confia na suficiência da palavra de Deus para mantê-lo santo, separado da rebeldia, da insensatez, da devassidão deste mundo, enquanto você vai ao mundo com essa mesma palavra? Nessa oração, Jesus está chamando você a confiar nele, naquele que é fiel para cumprir essas palavras que Ele colocou diante do Pai. Protege-os, santifica-os. Protege-os, santifica-os. A você que talvez não tenha se entregado a Cristo, eu quero te dizer com toda franqueza, essa é a vida cristã sim. É a vida da plenitude e da alegria de Cristo, mas em meio ao terrível conflito com o mundo que odeia e continuará odiando a igreja de Cristo. E não esperem que isso melhore. Não esperem. Mas mesmo assim, Jesus chama você para a vida eterna, para um compromisso com Ele. É conflito sim, é guerra sim. Não é descanso, prosperidade, vida boa, autoestima, é guerra. Então, quando a gente faz apelo ao Evangelho aqui, se converta a Cristo, sim, e prepare-se para a guerra. Mas saiba que você tem um fiel intercessor ao seu lado, aquele que te protege, aquele que te santifica, aquele que te guarda. Por fim, já caminhando para o final, nosso tempo está se esgotando. Jesus olha adiante e intercede por aqueles que crerão na mensagem apostólica. Não é isso que ele diz no verso 20? Rogo também por aqueles que crerão em mim. Agora se coloque naquela posição dos discípulos ouvindo estas palavras. Isso não é só um pedido, isso é uma tremenda promessa. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo que muitos crerão. Você imagina 11 homens sem recursos, simples, no meio daquele lugar, no fim do Império Romano, ouvindo: eu estou intercedendo por aqueles muitos que ainda crerão. Então vão ao mundo, porque tem gente que vai crer. Aí Pedro dá uma cutucada em João, João dá uma cutucada em Bartolomeu. Opa, eles vão crer na nossa mensagem, que loucura! Nós não temos nada, nós não somos nada, mas tem gente que vai crer. O Pai tem gente no mundo, olha nós aqui, olha o fruto da oração aqui, eu e você. Mas Jesus sabia de uma coisa também, em relação àqueles que crerão: onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, não, tem 2 ou 3 opiniões diferentes, então pode ter divisão. Jesus sabia disso também. É uma outra versão da história, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, pode ter 2 ou 3 opiniões diferentes, 2 ou 3 cabeças diferentes. Tem uma anedota que eu ouvi de um pastor batista, então não é minha, não estou falando aqui dos batistas, mas de um pastor batista sobre os batistas. Não sei se é verdade, mas talvez ele fale com conhecimento de causa, né? Que ele diz o seguinte: olha, numa sala onde tem 10 batistas, tem 11 opiniões diferentes. Foi o pastor batista que falou. Então o crédito é dele, os batistas se entendam com ele, mas olha, isso não vale só para eles não, né? Isso pode acontecer com a gente aqui também, então não somos melhores que ninguém.
E é por isso, meus irmãos, que Jesus ora por unidade. Essa é a palavra-chave aqui desse trecho que vai até o verso 26. Ele ora por unidade. E essa unidade tem como propósito principal testemunhar ao mundo do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o que ele diz aqui, verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em minha mensagem, em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam unidade, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, com que finalidade? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, o que nós fazemos domingo após domingo, como igreja, como família, em unidade de propósitos, é um tremendo testemunho a este mundo, fragmentado, dividido, corroído pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância. Quando crentes se unem em adoração, isso é um tremendo testemunho a esse mundo. E rapidamente Jesus nos fala de 3 coisas aqui, próprias dessa unidade: a verdade na qual deveriam crer, a glória que todos devemos ver e o amor pelo qual todos devemos viver. A verdade é a verdade do Evangelho, é a unidade da igreja fundamentada nessa verdade. Os versos 20 a 23 mostram isso. É uma unidade na verdade. Assim como Cristo nos prometeu nos guardar na verdade e pela verdade, Ele prometeu nos unir na verdade também. É a unidade na verdade. Jesus fala disso no verso 22. Essa palavra glória aqui tem a ver com a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo aos seus discípulos. Mas Jesus fala mais, e aqui a promessa é gloriosa do verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Sabe o que Jesus está pedindo aqui? Para que nós vejamos a glória que Ele mesmo pediu ao Pai no versículo 5 desse capítulo, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O verso 24 é uma promessa da eternidade. Jesus está rogando para que os seus discípulos contemplem a glória do Cristo ressurreto, vivo, eterno, soberano. E um dia nós estaremos lá. Um dia nós veremos esta glória. E por fim, versos 25 e 26, é um resumo dessa oração, mas também o final dela. Se é um resumo da oração, Jesus também resume a sua obra. E esta obra pode ser resumida da seguinte maneira: é uma obra do amor de Deus por nós. Ele não fecha com essas palavras: que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E é exatamente esse amor que será plenamente revelado na sequência do Evangelho de João, por meio da cruz e da ressurreição do Senhor. Irmãos, ao chegarmos ao final desta oração, você continua aí, acordado, atento? Amém? Nós somos novamente lembrados do amor de Deus ao enviar Jesus Cristo para nos revelar sua glória e nos conceder a vida eterna. Mas o mais maravilhoso não é somente lembrar desta oração. Deus tem sempre algo mais, né? Ele gosta de nos surpreender. Maravilhoso é saber, meus irmãos, que Ele intercedeu por nós em João 17. Mas é melhor ainda saber que Ele continua intercedendo por nós como nosso fiel sacerdote. O próprio João disse, né? Temos um intercessor junto ao Pai. E Hebreus capítulo 7 diz: Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A obra de Jesus, meus irmãos, não terminou em João 17. Ele continua intercedendo em seu favor e em meu favor. Ele continua dizendo, Alexandre, seja protegido na verdade do Pai. Carlos, que o Pai santifique você. Felipe, que o Pai te proteja. Vinícius, que o Pai te santifique. Ele continua dizendo o nome de cada um de nós que o confessamos diante do Pai. Protege-os, santifica-os,
guarda-os. E quando eles estiverem indo para o mundo, protege-os, guarda-os na verdade, mantenha-os unidos na verdade. Cristo continua intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Que esta mensagem te encoraje hoje. Esta mensagem aqueça o seu coração na obra de Jesus Cristo e na certeza de que Ele continua intercedendo por você e por mim. E a você, que talvez ainda não tenha se rendido ao nosso Senhor, Ele se entregou por você, Ele se santificou por você. Renda-se a Ele nesta noite e desfrute da plenitude da sua alegria e da certeza de que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por estas palavras que nos encorajam, que nos edificam, que nos constrangem também, pois não temos buscado a Tua glória e muitas vezes não queremos ir a este mundo porque temos duvidado, Senhor, da Tua proteção e do poder da palavra para nos guardar. Pai Santo, reaviva em nós estas verdades e que saiamos daqui hoje, Senhor, renovados por elas, convictos de que temos de fato um fiel intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre, que traz diante do Pai nossos nomes, nossos corações. Oh Deus, somos tão frágeis, Senhor, tão frágeis, como aqueles 11 homens ao redor daquela mesa, ouvindo aquela oração. Nós pedimos que no poder do Espírito Santo, o Senhor nos capacite, nos use, individualmente, mas também coletivamente. Senhor, preserva a unidade do Teu povo. Que o que fazemos aqui como igreja, como família de Deus, traga um impacto sem igual a este mundo. Que o mundo veja em nós o fruto do amor de Deus revelado em Cristo, mas experimente também um amor genuíno por meio de nós. Senhor, oramos por aqueles que ainda estão neste mundo. Salva-os, ó Deus. Aqueles que ainda crerão nesta mensagem, salva-os. Dá-lhes vida eterna em Teu nome, Senhor. Pedimos isso, ó Deus, agradecidos por Tua obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.